Bem-vindo a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. John Arias no Verdão, é isso mesmo, é sobre isso o vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada aqui no canal do Fazicani e também da galera do Mil Grau, falando bastante sobre essa contratação pesadíssima. Aí sim o Verdão vai brigar por títulos essa temporada, hein? Fica até o final do vídeo, deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês, vamos bora lá? Agora, o John Arias é o foco. E ainda mais por essa. E pelo menos isso aqui é o que eu tô falando, tá? Minha cabeça. Ainda mais com a chegada do Paquetá, que foi impactante. Não deveria ter sido do jeito que foi, mas foi, né? Sim. Vocês viram como ficou a mídia, todo mundo aí. Não faz sentido nenhum. Ainda mais com a chegada dele, com o que balançou, então precisaria também da chegada de um cara top. Precisaria da chegada de um cara para balançar também aí, pelo menos a mídia esportiva, né? Que seria interessante. Mas aí tem que convencer o Arias. Ele deu uma declaração um tempo atrás, cara. Aquilo eu achei que ficou pesado. Ele falou do Fluminense, que só voltaria pro Fluminense, que ele ama o Fluminense, que o filho dele é Fluminense. Então, né, já dá meio a dizer. Mas aí o Fluminense não exerce a compra, vai fazer o quê? É onde tem pra jogar, né, amigão? É profissional, né? Perde por isso, né? Vai jogar uma segunda É isso divisão mesmo. na Inglaterra, o que adianta? Melhor vir pro Brasil, disputar títulos diretamente, porque, que nem eu falo, se o John Arias chega no Palmeiras com o elenco fortalecido, a expectativa vai mudar, tá? Antes que nem um abençoado aqui falou que eu tô zicando o Palmeiras. Não, eu não tô zicando o Palmeiras. Eu tô sendo realista, se não aperfeiçoar elenco. Eu já falei aqui 1000 vezes. Os 11 em campo são até que bons. Tem bons jogadores, sim. O problema é quando você tem que fazer alguma mudança tática. Quando você olha no banco e fala, cara, esse jogo tá apertado, eu vou pegar aqui esse jogador e vou mudar. Quando se mudar o patamar e o John Arias vem pro Palmeiras, ele vai elevar, né, esse nível de elenco e, consequentemente, ele vai brigar por título. Então, também vai dar ambição do jogador. Se ele achar que ficar esperando... Porque o Fluminense acendeu aquela cortina de fumaça, fez aquela entrevista. Não, a gente vai comprar, é nosso. Depois sumiu. Então, assim, o caminho tá aberto. Né? Então, eu também acho que jogou aquele verde, né? Pra dar uma acalmada na torcida. Só pra tumultuar. Mas até agora não apareceu ninguém. Então, por isso que eu acho, sim, que a possibilidade do John Arias voltar para qualquer clube brasileiro que chegar primeiro e fizer a proposta, ele vem. Eu acho que isso é um pouco... Cara, é ambição. O cara não tem mais mercado na Europa, de ponta. O cara tem total condições de sobrar aqui. Vir num time estruturado, que como está o Palmeiras até o momento. Então, aí eu acho que o Palmeiras tem toda essa vantagem. Ó, e o pior de tudo é que, assim... eu não quero ser nenhum paladino do jornalismo, não tenho nenhuma pretensão de ensinar ninguém a fazer nada, pelo contrário, mas, Carta, um clube que tem tanto dinheiro, como se fala em relação ao Palmeiras, já era para ter contratado gente, correto? Se o Palmeiras está nadando em dinheiro, nesse momento o elenco estaria mais pomposo, ok? Aí eu não vou citar aqui o nome do lugar, também dane-se, tá? É só para vocês mostrarem como às vezes existem narrativas e como que algumas narrativas elas constroem de acordo com os seus interesses, personagens e vice-versa, né? A manchete aqui. Muita grana. Caixa cheio no Palmeiras. Palmeiras arrecada 1,6 bilhão e amplia recorde de receita em 25. Eu também acabei de ver isso aí, eu falei, não, a Leila pagou pra essa notícia. Aí, mesmo com déficit registrado em novembro, o clube fecha o ano com números históricos. Segue entre os mais ricos do Brasil. Aí a frase final. E Portal Grande, hein? Titia Leila tá fazendo um excelente trabalho, né? Essa ela vai publicar. Eu só queria avisar essas pessoas que mundo vocês vivem. Porque se a titia Leila, como vocês se referem, que eu acho isso, né, uma criancice das maiores, né? Isso praticamente você tá falando com a... Acho que nem a tua filhota... A Carol. A Carol, com os 4, 5 anos que ela tem, 4 aninhos, ela vai suportar a maturidade. Titia Leila, titia Carol, acho que ela é um pouquinho mais evoluída do que esse linguajar infanto babaca
que é o linguajar utilizado, né? É infanto babaca para se referir ao encerramento, uma nota pede informação. Eu só queria então que vocês respondessem, já que o clube é tão bilionário, porque parece que estamos falando aqui do Al Nassr, do Al Hilal, né? É o PIF da Arábia Saudita que deixou de ajudar o Cristiano Ronaldo para ajudar o Palmeiras, né? Pelo menos a notícia dá a impressão, né, que o Palmeiras foi comprado por um sheik árabe. Que nós estamos em 3 de fevereiro, com campeonatos em andamento. E esse clube tão bilionário, tão rico, esse grande trabalho, esse trabalho maravilhoso. Por que então o diretor de planejamento, que aqui eu não vou inventar, aqui não é opinião, aqui é com argumentação. Me expliquem vocês, isso o Carta, que tá aí do outro lado da tela, trouxe há 3, 4 semanas no canal dele. Tá? Me expliquem vocês então sobre todo esse lado bilionário do Palmeiras. Por que o diretor de planejamento do clube, o cara que é o braço direito da presidente Leila Pereira, o Eduardo Quevedo, é o cara que desenha as finanças do Palmeiras, ele disse que o ano do Palmeiras começaria com apenas 10 milhões de euros em contratações, sendo que esse valor já foi todo gasto em Marlon Freitas e Bruno Fux e mais o Larson. Me expliquem. Carta, por favor. Eu tô errado aqui na minha colocação? Eu queria que você explicasse aqui sobre isso, por favor. Não, Facincano, você não tá errado, porque eu tenho até esse mesmo pensamento e entre ontem e hoje eu fiquei defendendo isso por causa do vídeo, explicando ao pessoal. Eu falei, gente, eu não tô falando que o Palmeiras tá pingado, caindo. Sim. Não, paga as contas, paga a tia do café, paga todo mundo, os funcionários, os jogadores. Só que a grana que é para comprar jogadores. O Palmeiras torrou tudo o ano passado. Não era para o Palmeiras contratar muito jogador hoje. Era para os jogadores do ano passado eles terem vingados para hoje só chegar o Marlon. Exato. Só chegava o Marlon Freitas. Aí beleza, é outra história. Mas é difícil do pessoal entender. Que nem nessas contas aí, né? Nessa matéria... Putz, será que se eu falar que é paga, pega muito mal? A matéria saiu hoje 1h da tarde. Ah, não duvido. Lógico que não. Coisa. Ainda mais depois da repercussão de ontem. Mas eu não vou usar essa palavra, tá? Vamos nos ajudar aqui. Mas que todo mundo tem interesse nessa matéria, vocês não tenham dúvida, tá? Não, ainda mais a repercussão de ontem. Mas, realmente, se o Palmeiras tem tudo isso de grana, então traz os jogadores. O problema não é... Você vai focar só no Nino? Novamente, vamos bater nessa tecla. É só esse jogador que existe. É só o John Arias. Não tem outro cara. Acabei de ver, o Vasco tá trazendo o atacante do Del Valle. Os caras estão procurando, estão se mexendo, estão procurando trazer aí outros jogadores. Você vê, mercado tem, o sul-americano tem. Vocês têm que apostar no jogador certo, né? Não adianta comprar jogador. Compra o Flaco Lopes, ele nem é atacante, e põe ele pra jogar como atacante. Depois volta ele um pouco na formação do time e o cara começa a deslanchar. Ficou 2 anos aí sem jogar. O que é isso? Põe 2 laterais direito. Aí também fica um pouco difícil e complicado, né? Mas é o que eu acho. Hoje eu discuti muito sobre isso, né? Pô, cara, tá nas contas, tá dando 200 milhões sobrando. Na conta total aí que fizeram, né? Sim. Ó, o balanço aqui dá 200 milhões. Aí eu falei, cara, mas 200 milhões não é pra contratação, meu filho. 200 milhões, o Palmeiras ele tem dívida trabalhista, tem a Samsung lá atrás do Beluso, tem jogador toda hora metendo o time no pau. É muita coisa que acontece, cara. O que é contratações, um time, estipula isso o ano anterior. O quanto que eles vão investir, que já sabe que vira o ano. Ontem o Palmeiras perdeu um patrocinador, 2,6 milhões por mês, 75 milhões em 3 anos. Cara, é um rombo isso. Claro que o Palmeiras vai ter que correr atrás. O marketing vai ter que ser fraquíssimo. Você perdeu por mês um craque. Um jogador craque, um Almada da vida. É isso, o Palmeiras perdeu por mês. O Wolverhampton acabou de sair, tá? Fonte da Aline Nastari, da TNT. O Wolverhampton aceitou a proposta do Palmeiras. O Palmeiras colocou 25 milhões de euros na mesa pelo Arias. É dinheiro de jogador que muda patamar, né? Não é uma aposta baratinha, só que tem um detalhe que trava tudo.
Fluminense tem prioridade para cobrir a oferta dentro de um prazo curtíssimo. Então o filme aqui ele é simples. Se o Fluminense igualar, ele atravessa aí o outro lado e vai para o Fluminense. Se não igualar, o Palmeiras tem um negócio praticamente fechado para trazer o Arias para o Brasil, tá? E aqui vai o ponto que muita gente ignora. Isso não é só comprar e pronto. Esse tipo de cláusula de prioridade, eles geralmente viram xadrez ali no contrato. Inclusive, esse foi até um dos motivos que o Palmeiras ofereceu mais pelo John Arias. Até pensando nessa questão do Fluminense. Ali nessa questão também tem a questão do prazo, a forma de pagamento, as garantias e até uma engenharia ali para agradar todo mundo. Clube vendedor, clube com prioridade, próprio jogador. E o principal, o martelo ainda não está batido, tá? O Palmeiras fez a proposta, o Wolverhampton aceitou, mas ainda depende da costura final ali, da decisão do Fluminense em cima da cláusula. Então agora, por que o Palmeiras iria tão forte no Arias? Porque é o tipo de jogador que resolve 2 problemas ao mesmo tempo, né? Ele sai como o melhor jogador do continente, se eu não estou errado, né? Ele entrega intensidade, o jogo inteiro, ele dá produção ofensiva com consistência e não é aquele cara de lampejo que some, né? É um cara que aparece no jogo. Ele encaixa muito bem no time, né? Um time que joga ali, às vezes, com certa agressividade, ele tem pressão, ele tem transição. É o cara que chega e vira referência também nesse time, né? Não é aquele vamos esperar para ver se adapta. Só que aí tem outro dilema. O Fluminense está tentando encaminhar o Boanga, que é um atacante da MLS. E isso explica muito do timing. Por quê? Cobrir 25 milhões de euros no Arias e tocar a negociação com o Boanga, que é caro ao mesmo tempo, é uma decisão de diretoria que mexe com o orçamento do Fluminense. Então ali tem salário, tem planejamento do elenco, e no caso do Boanga, que é um jogador que o Fluminense está negociando, o papo está ali em 15 milhões de dólares, 80 milhões de reais. E o que separa esse vai ou não vai é a forma de pagamento, parcelas. E o Boanga, ele é um bom nome também, tá? É um nome de impacto imediato ali, é o fazedor de gol. O Fluminense está procurando o fazedor de gol. Ele tem muita participação ali na MLS, é um cara acostumado a carregar responsabilidade. O Lei FC ali não facilita a venda para o Fluminense, mas está nos detalhes finais. Então, uma coisa que é pouco provável que o Fluminense cubra essa proposta, viu? Tem mais informações aqui para vocês, nós vamos trazer aqui mais detalhes para vocês, mas tem uma negociação do Fluminense em curso com o Boanga, um 9 matador, que é o que o Fluminense precisa hoje. Tem até uma informação do Vitor Canedo, né? O Vitor Canedo, que trabalha com o Thiago Leifert, a gente se encontrou lá nos Estados Unidos, inclusive, um abraço para ele. E ele fala, né, que provavelmente o Fluminense deve deixar passar. Deve deixar passar porque precisa hoje de um goleador. Ele acabou de tuitar isso, inclusive, e deve deixar passar essa negociação. É a ver o que acontece, né? Porque é um golpe duro no ego do Fluminense e dos torcedores, né? A gente foi exatamente essa da parte do Vitor Canedo, a gente foi ver como que tá na bolha, né? O sentimento aí do torcedor do Fluminense, que realmente tem essa necessidade no elenco. Aí eu peguei nosso querido aqui também, o Dezão, né? Que eu acho que é um dos mais conhecidos aí no meio do Fluminense, que parece um Celta quando tá de óculos, segundo ele mesmo. Vamos ver o que ele falou aí sobre a proposta do Palmeiras em relação ao John Arias. Rapaziada, é o seguinte, GE acabou de soltar agora que Palmeiras fez uma proposta aí pelo Arias de 25 milhões de euros. O Fluminense tem a prioridade. Resta saber agora, o Fluminense vai cobrir essa proposta? Vai igualar essa proposta? O Boanga, até agora, está no mesmo cenário de ontem, tudo acertado, esperando apenas a definição da forma de pagamento. Os caras querem a maior parte à vista e o Fluminense quer a maior parte parcelada. Não fechou ainda. Será, só uma pergunta, tá? Será que não seria melhor pegar esse dinheiro do Boanga, esses 15 milhões de dólares aí, botar mais 10 milhões ali para completar ali os 25, vai dar um pouco mais de 10, né? Para completar os 25 milhões de euros e cobrir a proposta do Palmeiras pelo Arias, cara? Sei não, hein? 25 milhões de euros, olha... Será que o Fluminense vai ter essa grana para cobrir? Tomara, né? Eu queria. E você? Eu acho que passa muito por essa questão deles, no caso aí, igual ele falou, eu duvido que o Fluminense faça isso, né? Uma negociação já encaminhada, ele não estacionar aqui por causa dessa questão aí do Palmeiras, e esse lance aí que ele falou também dos caras quererem a maior parte à vista, se isso concretizar, fica mais difícil ainda pro Fluminense conseguir direcionar uma grana pro Arias, né? Porque daí já pegaria uma boa parte do orçamento dos caras.
Exatamente, senhores. Enfim, tem algumas informações aqui ainda, né, sobre o Arias, a gente vai trazer para vocês, mas a proposta está aceita. A proposta está aceita. O resumo é esse: o Palmeiras atacou forte ali o Wolverhampton e o John Arias, mas o Fluminense tem essa caneta para dizer se cobre ou não, ou deixa aí, né? E ao mesmo tempo, o Fluminense tenta fechar um substituto ali de peso pesado, que é o Boanga, né? Que depende só de ajustar ali com o dinheiro que entra. Se o Fluminense cobrir, cara, é um recado absurdo que eles vão se alavancar, né? Eles vão dar um recado claro: não, a gente não quer perder o Arias de maneira nenhuma. Se não cobrir, é porque a conta não fecha do jeito que eles querem, que eu acho que é pouco provável que o Fluminense cubra, pelo meu feeling aqui, tá? E pelo até os amigos do Fluminense que eu conversei aqui. E o Palmeiras tem o caminho aberto para finalizar a contratação. Fechado, senhores? Enfim, proposta aceita pelo Wolverhampton. Lembrando, nós trouxemos aqui, ó, essa informação com... Hoje é dia 3, é dia 3 hoje. Já, a gente trouxemos aqui com 15 dias de antecedência. 15 dias de antecedência a gente trouxe que tinha uma sinalização com o John Arias, que tinha as informações com o John Arias. Então, meu amigo, já infelizmente essa frase do Muricy, né? Ficou famosa pelo Muricy. Aqui é trabalho. E esse é o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram as atualizações aí, o pessoal do Link Sport Clube, Facincani, a turma toda, eu, o Carta na rede, falando bastante essa questão do John Arias. Como disse o Carta aí, né? Se o Flamengo trouxe o Paquetá, o Palmeiras precisa responder à altura com a contratação de um grande craque aí. E a sinalização é positiva. O pessoal do Mil Grau aí destacando, que informação lá da repórter da TNT é que o Wolverhampton aceitou a proposta do Verdão de 25 milhões de euros. É muita grana, só que pelo futebol do John Arias vale muito a pena. Ele tem que pensar na carreira dele, né? Ele vai ficar lá até o final dessa temporada e o time está virtualmente rebaixado, então para ele também não seria muito bom, não seria lucrativo ele continuar lá no Wolverhampton. Então ele voltando para o Brasil, um futebol que ele está habituado e pensando na Copa do Mundo também, seria muito bom para o atleta. 25 milhões de euros. Se o Fluminense tiver essa grana, olha, vou ficar bastante impressionado. Pelo jeito aí, eles estão destacando que o Fluminense está em negociação também com o atacante, com camisa 9. Então, se o Fluminense está indo para cima de um e fechar com esse jogador, muito difícil eles trazerem o Arias também, pelos valores, né? 25 milhões de euros é muita grana no futebol brasileiro. Então vamos aguardar. Na minha opinião, está praticamente tudo certo aí. O Wolverhampton aceitou essa proposta, então, e o John Arias tem essa vontade de voltar para o Brasil. Então agora é só comemorar, família Palmeiras. E também o Facicani trouxe aí as questões com carta aí, falando do orçamento do Palmeiras, que as contratações do ano passado foram as principais, digamos assim, desses 2 anos, porque esse ano não teria contratações realmente de peso, né? Seria alguma coisa pontual, porque o ano passado foi muita grana investida, só que infelizmente boa parte dos jogadores não corresponderam. Então a torcida está no pé aí para que o Palmeiras reponha, faça uma troca, enfim, alguns já saíram, como Facundo, Mikael, mas o futebol a gente sabe que não é assim, às vezes o atleta em uma temporada não vai bem, aí vira o ano, na outra ele deslancha. Foi assim com o Flaco Lopes, né? Ele demorou um pouco a engrenar, e o que ele jogou no passado foi até convocado para a seleção argentina e está jogando até hoje. Então vamos ter paciência com alguns, que eu acho que tem futuro aí. Beleza, família Palmeiras? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.